Ela era tudo o que eu tinha. Criei-a sozinho. Fiz dela médica. Mas um dia, no hospital onde ela trabalhava, foi a minha própria filha que me mandou sair. Espera até descobrires o que eu deixei para ela. Assiste até o fim. E segue o canal para mais histórias que tocam o coração. O nome dela é Clara. O meu é José Almeida. Tenho 68 anos e durante quase toda a minha vida fui pedreiro. Um homem de mãos calejadas, pele queimada pelo sol e coração mole demais para o mundo em que vivemos. Trabalhei 45 anos a levantar casas, escolas, hospitais, mas a construção mais difícil da minha vida foi criar a minha filha sozinho. A mãe dela, a Ana, morreu quando a Clara tinha apenas 5 anos. Cancro do pulmão. Eu lembro-me bem daquela noite no hospital de Santa Maria menos o som dos monitores, o cheiro a desinfetante, a respiração dela ficar cada vez mais fraca. Ela agarrou na minha mão e disse: José, promete-me que nunca vais deixar a nossa filha sentir-se sozinha. Prometi. Prometi com a alma inteira. Na altura eu ganhava pouco mais do que o salário mínimo. Mas fiz o que um pai faz. Engoli o luto e fui trabalhar no dia seguinte. Levantava-me às 5, apanhava o autocarro cheio. Passava o dia debaixo do sol a assentar tijolo e voltava à noite, morto de cansaço, mas feliz por haver dormir. Ela, pequenina, gostava de esperar por mim acordada, com o pijama azul e o cabelo emaranhado. Pai, cheiras a cimento, dizia, rindo. E eu respondia: é o cheiro de quem constrói o futuro, filha. Clara cresceu no meio de ferramentas, poeira e cheiro a cal. Mas cresceu boa, inteligente, curiosa. Gostava de estudar. Passava horas com os livros, a fazer perguntas que eu mal sabia responder. Pai, por que é que o coração bate? E eu, com a minha ignorância de homem simples, respondia: porque é teimoso, filha. Bate mesmo quando tudo o resto quer parar. Quando ela entrou no secundário, começou a dizer que queria ser médica. Quero curar pessoas, pai, como a mãe. Essas palavras ficaram a ecoar na minha cabeça durante dias. Ser médica. Para ela, era um sonho bonito. Para mim era um desafio impossível. Mas eu tinha prometido à mãe dela. E um homem, quando promete, cumpre. Comecei a aceitar todos os trabalhos que apareciam menos obras, longe de casa. Turnos duplos. Fins de semana, sem descanso. Às vezes comia maçãs frias sentado num andaime, a ver o sol a cair por detrás dos prédios. Pensava nela. Sempre nela. Na Clara. Na menina que acreditava que o pai podia tudo. Quando chegou a altura de ela entrar na universidade. Eu não tinha quase nada guardado, nem conta bancária direito. Mas tinha uma casa pequena, em Almada, herdada dos meus pais. E vendi a casa onde nasci e onde vivi, com a Ana, onde a Clara deu os primeiros passos. Tudo por ela. Paguei a matrícula, os livros, o quarto arrendado perto da faculdade de medicina. Fiquei eu a viver num quarto minúsculo em Benfica, com uma cama de ferro e uma televisão velha, que só apanhava 2 canais. Mas o meu coração estava cheio. Nos primeiros meses da faculdade, ela ligava-me todos os dias. Contava tudo menos as aulas, os professores, os colegas. Dizia que eu era o melhor pai do mundo. Eu sorria, fingia não chorar. A voz dela era o meu combustível. Com o tempo, as ligações começaram a diminuir. De diárias, passaram a semanais. Depois, mensais. E eu dizia a mim mesmo que era normal. Está ocupada, José. É sinal de que está a viver. A formatura foi o dia mais feliz da minha vida. Ela vestida de bata branca, o diploma nas mãos, o nome dela ser chamado no auditório. Clara Almeida. Levantei-me a aplaudir como um louco. Os outros pais olharam para mim com espanto, mas eu não me importei. A minha menina era médica. Uma doutora. Eu, um homem que mal sabia escrever direito, tinha conseguido formar uma médica. Depois da cerimônia, ela veio ter comigo, emocionada, e disse-me algo que eu nunca esqueci. Pai, juro que um dia vou cuidar de ti, como tu cuidaste de mim. Eu abracei-a com tanta força que quase parti o diploma. E naquele abraço, senti que a vida tinha valido a pena, nos anos seguintes. Ela conseguiu um emprego num grande hospital de Lisboa. Passava horas no serviço, atendendo pacientes salvando vidas. Eu visitava menos-a de vez em quando. Levava-lhe marmitas, bolos que eu fazia, cartas da vizinhança. Ela agradecia,
mas sempre com pressa. Pai, não dá agora, estou cansada. Outro dia. Está bem? Eu sorria, encolhia os ombros. Sabia que o mundo dela era diferente do meu, mas no fundo, achava que o amor era o mesmo. Até que um dia, percebi que algo tinha mudado. Ela começou a evitar-me. As respostas tornaram-se curtas, automáticas. As visitas rarearam, e quando eu tentava parecer de surpresa no hospital, ela dizia com um sorriso constrangido: Pai, não venhas assim. Há colegas. Entende? E eu fingia entender, para não doer tanto. Mas doía. Doía como o frio nas mãos depois de um dia inteiro a assentar tijolo. Doía como ver a casa da infância desaparecer nas mãos de um estranho. Doía porque eu sentia que estava a perder a única coisa que me restava, a minha filha. Mesmo assim, continuei a acreditar. Porque um pai acredita até o fim. E quando o coração começou a falhar, quando as tonturas e as dores no peito começaram a apertar, pensei, não faz mal, a minha filha é médica. Ela vai cuidar de mim. Foi o que pensei. Até o dia em que a vida me mostrou que há promessas que o tempo destrói e outras que a ingratidão mata. Depois da formatura, a vida da Clara mudou de vez. Ela arranjou emprego num grande hospital de Lisboa, no serviço de urgência. Passava horas e horas de turno, às vezes 36 seguidas, e eu, com o coração cheio de orgulho, contava a todos os vizinhos: a minha filha é médica, trabalha num hospital importante, salva vidas. Eles sorriam, batiam-me no ombro. Diziam: parabéns, Sr. José. Criou uma doutora. E eu sorria também. Mas dentro de mim começava a crescer um silêncio que eu não sabia explicar. Nos primeiros meses, ela ainda me ligava de vez em quando. Falava das noites sem dormir, dos casos difíceis, das histórias que a emocionavam. Pai, hoje salvei um miúdo de 7 anos. Pensei em mim. Pensei em ti. E eu ficava ali, com o telefone colado ao ouvido, a imaginar o rosto dela cansado, mas feliz. Dizia-lhe sempre: filha, tenho tanto orgulho em ti. A mãe, também, teria... E ela respondia com um suspiro doce: obrigada, pai. Amo-te. Mas com o tempo, as chamadas foram rareando. Uma semana, 2, um mês. Depois, nada. E quando eu ligava, ela atendia apressada: pai, agora não dá. Estou no hospital. Ligo-te depois, mas nunca ligava. No início tentei convencer-me de que era normal. Os jovens têm as suas vidas, as suas pressas, os seus mundos. Mas o coração de um pai sente quando está a ser esquecido. E o meu sentia. Todos os dias, eu continuava a viver no meu quarto alugado. Pequeno, mas arrumado. Tinha uma televisão antiga, uma cadeira de madeira, e uma janela que dava para um pátio cheio de pombos. Ouvia-os de manhã, enquanto tomava café e olhava o telemóvel à espera de uma mensagem dela. Às vezes passava horas a olhar o ecrã apagado. Nada aos domingos. Eu cozinhava o prato preferido dela, menos arroz de forno com chouriço e ovos. Fazia de propósito, só para ter uma desculpa para lhe ligar. Filha, fiz o teu prato preferido. Queres vir jantar? Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dela fria: pai, estou de plantão. Outro dia? Sim. Outro dia. Uma expressão que passou a ser a forma educada de me dizer: nunca o meu corpo começou a falhar devagar. Primeiro, as tonturas. Depois, as dores no peito. O médico do centro de saúde diz-me que a tensão estava alta e o coração cansado. Receitou-me comprimidos que eu mal conseguia comprar com a reforma pequena que recebia. Mas eu dizia para mim mesmo: a Clara é médica. Ela vai cuidar de mim. Até que uma manhã, enquanto varria a entrada do prédio, senti o chão fugir. Tudo à minha volta rodou. A vassoura caiu da minha mão e o corpo foi atrás. Acordei com vozes ao longe, rostos estranhos, luzes brancas. Estava numa maca, a ser levado para uma ambulância. Tem alguém da família que possamos contactar? Perguntou o paramédico. A minha voz saiu fraca. A minha filha é médica, trabalha no hospital de São Domingos. Chama-se Clara Almeida. Eles anotarão. E eu fechei os olhos outra vez. Quando voltei a abrir, estava numa cama de hospital. O cheiro a desinfetante trumi lembranças antigas. O mesmo cheiro da noite em que a Ana morreu. Senti o coração apertar. Olhei em volta e, de repente,
entre enfermeiros e batas brancas. Vi um rosto conhecido a passar apressado pelo corredor. Era ela, a Clara, a minha filha. Levantei a mão, tentei chamar. Filha, mas ela não olhou. Ou olhou e fingiu não ver. O meu coração doeu mais do que o corpo. Via desaparecer atrás de uma porta com um crachá a balançar no peito. Doutora Clara Almeida. Doutora, mas já não era minha menina. Passei os dias seguintes ali, deitado, ligado a máquinas, a olhar o teto. Nenhuma visita, nenhum telefonema. As enfermeiras tratavam-me bem. Chamavam-me Senhor José, davam-me sopa morna e palavras gentis. Mas eu só esperava uma coisa, que ela viesse, e veio. Fim de tarde. Entrou no quarto devagar, com o rosto sério, sem maquilhagem. Olhou-me por um segundo e disse: Pai. A palavra soou estranha na boca dela, como se fosse pesada demais. Estás melhor? Perguntou. Estou. Agora que te vejo. Estou. Respondi. Ela suspirou, olhou para a janela. Pai, não devias ter vindo aqui. Como? Racim, é o meu local de trabalho. As pessoas falam, sim. Não quero que saibam que és meu pai. Pode complicar. Complicar? Eu só queria ver-te, eu sei. Mas é melhor. Oh, tens vergonha de mim, filha? Ela desviou o olhar. Claro que não, pai. Só que aqui é diferente. Aquela frase ficou a ecoar dentro de mim. Aqui é diferente. Como se o amor tivesse lugar e hora marcada. Como se um pai tivesse de ser guardado fora da vista. Como um segredo feio. Tentei não chorar. Tentei sorrir. Mas o peito doía. E não era do coração. Nos dias seguintes, ela passou no corredor algumas vezes. Sempre apressada. Fazia um aceno rápido. Às vezes um olá. Outras nem isso. As colegas dela comentavam. Doutora Clara, o senhor da cama 12, diz que é seu pai. E eu via o rosto dela mudar. O sorriso desaparecia. A expressão endurecia. Deve ser engano, dizia. Engano? Eu? O homem que lhe deu tudo. Agora era um engano. Naquela noite, fiquei acordado a olhar para o teto branco. O barulho das máquinas misturava-se com um som distante da chuva. E, pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez tivesse errado. Não em ter amado demais, mas em ter acreditado que o amor era suficiente. No dia seguinte, ela entrou no quarto com o rosto fechado. Fechou a porta atrás de si e disse, em voz baixa, quase sussurrada, mas dura como pedra, pai. Não digas a ninguém que sou tua filha, por favor. Por quê, filha? Porque não quero que as pessoas pensem que tens privilégios. Ou que sou a médica que trata do próprio pai. Privilégios? Eu só quero um abraço, Clara. Não faças drama, pai. Ela olhou para o relógio. Amanhã, dou alta, vais para casa, descansar. E tu? Ué? Tenho trabalho. E saiu. Sem olhar para trás, eu fiquei ali deitado, a ouvir o som dos passos dela a afastar-se pelo corredor. E percebi que, às vezes, o silêncio entre um pai e uma filha pode ser mais alto do que qualquer grito. Naquela noite, escrevi uma carta. Curta, com a letra trêmula de um homem cansado. Dizia apenas, filha, o que me dói não é a doença, é o esquecimento. Mas lembra-te, o amor de um pai nunca se apaga, mesmo quando é empurrado para fora do coração. Dobrei o papel e guardei no bolso do pijama. Sabia que ela não ia ler, mas precisava de escrever para não morrer por dentro. Acordei cedo, naquela manhã. O som das rodas das macas nos corredores já fazia parte da rotina. Tinham me dito que talvez eu recebesse alta nesse dia, mas ninguém apareceu. O corpo sentia-se pesado, mas o coração, esse, pesava mais. A Clara não voltara desde a última conversa. 3 dias sem um olhar, uma palavra, um gesto. E mesmo assim, dentro de mim, eu esperava. Os pais são assim, esperam sempre, mesmo quando sabem que já não há nada para esperar. Levantei-me com cuidado, sentai-me na beira da cama e olhei para o corredor. As enfermeiras passavam com pressa, com as pranchetas nas mãos. Sorriam para mim, sempre gentes. Uma delas, a Helena, aproximou-se. Bom dia, senhor José. Dormiu bem? Mais ou menos. Menina, respondi. Ainda não me habituei a este barulho todo. Ela riu. Já é quase parte do hospital. O senhor
Não digas isso, que ainda me cobram renda. A sua filha vem hoje? Deve vir? Era vir, respondi, sem convicção. Helena olhou-me com ternura, como quem sabe a verdade, mas prefere não dizê-la. Depois saiu, deixando-me sozinho outra vez. Fiquei a olhar o teto branco. Pensei na Ana. Se ela estivesse viva, talvez nada disto tivesse acontecido. Ela tinha uma forma diferente de amar, firme e doce. Sabia ensinar, sem humilhar. E eu apenas sabia dar tudo. Talvez tenha dado demais. Por volta do meio-dia, ouvi vozes no corredor. Entre elas, a dela, o coração acelerou. A porta abriu-se, e lá estava a Clara, com um jaleco impecável, cabelo apanhado, olhos cansados. E um olhar que eu já não reconhecia, pai. Preciso falar contigo. Claro, filha, sorri. Já almoçaste? Isto é sério. Então, senta-te. Prefiro ficar de pé. Ela fechou a porta e respirou fundo. Pai, preciso pedir-te uma coisa. O que for? Filha, por favor, não digas a ninguém aqui que és meu pai. Já disseste isso antes. Pois, mas parece que não entendeste. E o que é que eu fiz agora? Disseste à enfermeira que és meu pai. Só disse, com orgulho. Pois, mas isso cria situações complicadas. Complicadas? Complicadas? Dizer a verdade é complicado. Ene. Oh, é isso? Ela levantou a voz. As pessoas começam a comentar, acham que te dou atenção especial. Edas? Não é o ponto. Então qual é o ponto, Clara? Ter vergonha de mim? Ela fechou os olhos, suspirou fundo. Pai, estás a exagerar. Eu só quero manter as coisas profissionais. Profissionais? Profissionais? Ri. Amargo. E desde quando um pai é um obstáculo na carreira da filha? Ela olhou para mim com uma mistura de impaciência e vergonha. Aquela expressão que dói mais do que qualquer ofensa. A que diz, tu não pertences aqui, Clara. Eu só queria ver-te, falar contigo. Pai, não podemos fazer isto aqui. Isto, o quê? Ser família. Não fales assim. Ela olhou para a porta, nervosa. As pessoas podem ouvir. Que oi? Ai-me. Que saibam que a doutora Clara tem um pai pedreiro que a ama. Pai, chega! Gritou ela. Não percebes que estás a envergonhar-me? O silêncio que se seguiu cortou o ar. As palavras ecoaram pelo quarto como um tiro. Envergonhar-me. A minha filha, a menina que eu carreguei ao colo, acabava de me chamar vergonha. Baixei a cabeça. As mãos tremiam. Senti o coração bater escompassado, como um martelo velho. Ela percebeu e tentou recompor-se. Desculpa, pai. Eu não devia ter dito isso. Mas estás a entender mal. Não, filha. Entendo perfeitamente. Levantai-me devagar, com esforço. As pernas pareciam feitas de chumbo. Peguei na minha mala, menos a mesma de quando entrei, e comecei a arrumar as poucas coisas que tinha. O pijama, a escova de dentes, a carta que nunca entreguei. O que estás a fazer? Pergunto. A fazer-te um favor. Pai, não precisa sair agora. Preciso? Sim, não quero complicar a tua vida profissional. Pai, espera. Não te preocupes, doutora. Eu trato da alta sozinho. Olhei para ela pela última vez. Não com raiva, mas com uma tristeza que me partia por dentro. Vi nela a mulher que o mundo moldou, não a menina que eu criei. E percebi que, às vezes, o amor muda de forma. Às vezes, deixa de ser abraço e vira distância. Saí do quarto devagar, com o saco nas mãos e o coração em pedaços. O corredor estava cheio. Alguns médicos olhavam curiosos. Outros nem reparavam. Lá fora, chovia. A chuva fina de Lisboa, fria, cinzenta, que parece chorar conosco. Sentei-me num banco, à frente do hospital. O corpo tremia. Os carros passavam, o mundo seguia, indiferente à minha dor. Olhei para a fachada enorme do prédio. O nome do hospital gravado em letras de metal. Hospital São Domingos. Pelo cuidado e pela vida. Sorri com ironia. Pela vida, diziam. Mas ali dentro, a minha tinha acabado. Um segurança aproximou-se. O senhor? Está bem? Estou. Só a descansar um pouco. O senhor precisa de alguém?
Olhei para ele e disse: Não, rapaz, Hativ. Alguém. Agora tenho só a memória. Levantei-me com esforço, abri o guarda-chuva rasgado que trazia e comecei a caminhar. As pernas tremiam, mas continuei. Um passo, depois outro. Atrás de mim, o hospital ficou pequeno, distante, como se fosse de outro mundo. Cheguei à casa encharcado, o quarto parecia ainda mais vazio do que antes. A televisão? Desligada, a cadeira, no mesmo lugar. Tudo igual, menos eu. Peguei na carta que tinha no bolso do pijama, aquela que escrevi dias antes. Abri, reli e decidi acrescentar uma última frase. Filha, se um dia sentires a minha falta, olha para o lugar onde curas os outros. Talvez percebas quem construiu as paredes que te protegem. Dobrei o papel e guardei-o numa pequena caixa de madeira, onde a Ana guardava as lembranças dela. Depois, sentei-me e fechei os olhos. Ené? Chorei. Já não havia lágrimas, só um silêncio enorme, pesado, que enchia o quarto inteiro, naquela noite. Adormeci a pensar na promessa que tinha feito a Ana. Prometi nunca deixar a nossa filha sozinha. E cumpri, mas esquece-me de uma coisa. Ninguém pode obrigar alguém a lembrar-se de quem o amou. Os dias passaram lentos depois que saí do hospital. O corpo enfraquecia, e a alma já não esperava visitas. Vivia entre o som do rádio antigo e o silêncio do quarto. Às vezes, olhava pela janela e via crianças a brincar na rua menos e lembrava-me da Clara pequena, com os joelhos ralados e o riso fácil. O tempo levou tudo menos a lembrança. Numa noite fria, o coração desistiu. Não houve drama, nem grito. Apenas um suspiro e a certeza de que a promessa feita a Ana tinha sido cumprida até ao fim. Levaram-me para o mesmo hospital onde a minha filha trabalhava. Mas dessa vez, ela não me tratou. E quando chegou, já era tarde. O funeral foi simples. 2 bicinos, uma enfermeira. E por fim a Clara chegou de preto, olhos vazios. Ené. Oh? Chorou. Ficou à distância, como quem não sabe se pertence a Anquelador. O padre falou pouco. O vento levou as flores, e o silêncio fez o resto. Dias depois, ela recebeu uma carta. Um envelope pardo, vindo de um cartório. Dentro, um convite. Comparecer à leitura do meu testamento. Ela quase ignorou. Mas foi o notário. Um homem de voz calma explicou. O seu pai não deixou bens. Apenas uma doação. Doação? Perguntou ela. Sim. Há 10 anos. Ele vendeu a antiga casa da família e doou o dinheiro para ajudar na construção do novo bloco pediátrico do Hospital São Domingos. Ela empalideceu. No meu hospital? Exatamente. E pediu que o nome não fosse revelado enquanto estivesse vivo. O notário entregou-lhe um envelope menor. Ele deixou isto para si. As mãos dela tremiam quando abriu. A minha letra, trêmula, estava ali. Filha, quando ajudei a erguer aquele hospital, quis deixar um pedacinho de mim perto de ti. Não precisei de medalhas, nem de reconhecimento. Meu orgulho era ver-te cuidar dos outros. Se um dia te sentires sozinha, lembra-te. As paredes que te cercam conhecem as minhas mãos. E nelas deixei o amor que o tempo não apaga. Teu pai, José. As lágrimas vieram devagar, depois com força. Ela apertou a carta contra o peito, como quem tenta segurar o passado. Pela primeira vez, entendeu o tamanho do silêncio que eu carregava. No dia seguinte, foi até o hospital. Caminhou pelos corredores que já não lhe pareciam os mesmos. Parou diante da ala pediátrica. Uma placa de bronze, discreta, chamava-lhe a atenção. Abaixou-se e leu, em memória de José Almeida. Homem simples, que acreditava que curar também é amar. Ela caiu de joelhos, não importava mais quem via. As lágrimas caíram livres, misturando arrependimento e amor. Ali, diante daquelas paredes, ela compreendeu o que eu sempre tentei ensinar: que o amor verdadeiro não precisa ser visto, menos apenas sentido. Clara voltou à ala pediátrica muitas vezes depois daquele dia. No início, apenas para olhar a placa. Depois, para sentir o ambiente, as vozes das crianças, o cheiro das paredes recém-pintadas. O mesmo cheiro que ela lembrava do pai quando voltava das obras. Era como se ele estivesse ali, invisível, entre as colunas e os corredores, acompanhando cada passo dela. Os colegas notaram a mudança. A doutora, antes apressada, fria, tornara-se calma, atenta.
Passou a escutar os pacientes, não só examiná-los, falava baixinho, sorria mais. Às vezes, ficava em silêncio a olhar as crianças dormindo, e murmurava: "O meu pai teria gostado de te conhecer. Mas o arrependimento é um visitante que não parte facilmente." À noite, ao chegar a casa, Clara lia a carta uma e outra vez. A letra trêmula, as palavras simples menos cada linha parecia viva. Guardou o papel dentro de um livro de orações, como quem guarda um pedaço do coração. De vez em quando adormecia com a carta sobre o peito, e sonhava com o pai sentado na varanda, sorrindo-lhe como antes. Um dia, após um turno longo, ela decidiu visitar o cemitério. Levou flores brancas, as preferidas da mãe. Ajoelhou-se diante da campa e ficou em silêncio por muito tempo. Depois falou baixinho, como se ele pudesse ouvir: "Pai, perdoa-me por tudo. Eu não entendi o que fiz. Tinha vergonha da minha origem, quando devia ter orgulho. Tu não foste um peso. Foste o alicerce da minha vida." As lágrimas caíram, mas havia paz nelas. Pela primeira vez, ela sentiu que as palavras não eram um pedido de perdão, mas um diálogo. Como se de algum lugar ele lhe respondesse. E talvez tenha respondido porque no mesmo instante, uma brisa leve soprou sobre o cemitério, e uma folha pousou sobre a carta que ela trazia nas mãos. Nela, as palavras do pai pareciam ganhar voz. "Filha, se estás a ler isto, é porque finalmente olhaste para o lado certo. Eu nunca quis que fosses perfeita, quis apenas que tivesses coração. O amor não se mede por palavras nem por títulos, mas pelas mãos que seguramos quando ninguém mais o faz. Se te lembras de mim, não chores. Vive de modo que o meu sacrifício continue em ti. E quando curares alguém, pensa que de alguma forma estarei ali também, menos nas tuas mãos, nas tuas palavras, no bem que fizeres. Teu pai José." Ela sorriu através das lágrimas. O peso dentro do peito parecia mais leve. Levantou-se, colocou as flores sobre a campa e prometeu em silêncio que seria diferente. Nos meses seguintes, Clara começou um projeto voluntário dentro do hospital. Uma pequena fundação para ajudar famílias carenciadas no tratamento das crianças. Deu-lhe o nome: Fundação José Almeida. No logotipo, um coração feito de tijolos. Simples, imperfeito, como o amor do pai. Na inauguração, quando os jornalistas perguntaram quem tinha inspirado a ideia, ela respondeu apenas: "Um homem que me ensinou que curar também é amar." Os aplausos foram muitos, mas o que ela ouviu de verdade foi o som do vento, o mesmo sopro leve que sentira no cemitério, como se ele dissesse: "Agora sim, filha." E à noite, ao fechar o hospital, Clara parou mais uma vez diante da placa de bronze. Passou os dedos sobre o nome José Almeida e murmurou: "Pai, deixaste-me muito mais do que eu merecia. Deixaste-me o sentido da vida." O reflexo da luz tocava o metal e parecia um brilho de lágrima. Ela encostou a testa à parede e fechou os olhos. Por um instante, sentiu o calor de uma mão sobre o ombro. Não havia ninguém ali, mas ela soube que mesmo ausente, ele nunca se foi. Que algumas presenças vivem nas coisas que construímos, nas vidas que tocamos, e nas lembranças que o tempo não apaga. E enquanto as luzes do hospital se apagavam uma a uma, Clara olhou para o céu e sussurrou: "Pai, obrigada." A lua refletia-se nos vidros da ala pediátrica, iluminando as palavras gravadas na placa: "Curar também é amar." E foi assim que a filha que se envergonhou do pai aprendeu, tarde mas para sempre, que o amor verdadeiro não precisa ser dito menos, basta ser vivido.